Bem-vindo ao canal, meu nome é Diego, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais informal. Resolvi ligar a câmera aqui porque eu vou fazer 2 pães, um vídeo meio estilo vlog. Começar aqui então usando a farinha. Eu vou fazer massa para 2 pães, vou usar 65% de hidratação. Vou usar 1 kg de farinha então, 500 gramas para cada pão. Conforme eu for fazendo, eu vou explicando o processo. Já tem vídeo aqui no canal explicando passo a passo, mais detalhado, um vídeo mais tutorial. Se tu quiser, assiste lá depois. 1 kg. E 700 ml de água. Aqui eu estou usando uma farinha então italiana, do tipo 00, uma farinha rica em proteína. Então, como ela tem mais proteína, ela aguenta mais água. Ela vai formar mais glúten, porque a farinha ela tem 2 proteínas que, junto com a água, fazem com que elas se liguem e aí forma a elasticidade, que é o glúten. Então, quanto mais proteína, mais água aguenta. Aqui eu estou fazendo 65% de hidratação, eu aguentaria aí 80% tranquilo, só que seria um pouco mais chato de lidar com a massa meio molenga, né? Se tu for usar uma farinha do mercado aí, comum, do tipo 1, tu vai conseguir usar no máximo 60%. E olha lá, as farinhas boas aí tu vai conseguir usar 60%. Vou usar aqui então uma água mineral, 700 ml. Fundamental que tu não use água da torneira, porque o cloro atrapalha a fermentação natural. Caramba, encheu o meu... Foi. Esse pão aqui eu vou terminar por 9h30 da noite, então eu não tive tempo de fazer uma autólise, porque eu cheguei só agora, que são 5 da tarde. Eu não quero me estender, senão eu teria que ficar aqui até meia-noite e meia, né? Dando dobras no pão. Mas tranquilo, a gente dá uma sova extra aí que vai dar certo. A farinha também é boa. Mas é o tipo de coisa assim que a gente não pode relaxar. A panificação ela depende de um monte de detalhes acertados. Se tu começar a relaxar, vai dar errado. Começar a botar água da torneira, não fazer autólise, não sovar direito. Já deu aqui uma boa misturada, eu vou com a mão mesmo. Se for fazer só um pão, são 500 gramas de farinha para 350 de água. Mas recomendo fortemente que no teu primeiro pão, aí nos primeiros, tu fique aí nos 50%. 500 de farinha, 250 de água. Vai ficar bom também. O fato de usar mais água aqui é que vai gerar mais vapor no forno, o pão vai crescer um pouco mais, vai dar um pouco mais de maciez no miolo dele. Infelizmente não vou poder mexer muito na câmera mais a partir de agora. Agora a gente vai botar o fermento natural. Eu alimentei ele hoje de manhã quando saí de casa. Ele estava aqui nessa borrachinha. Fermentou bem, tá bem ativo. Como hoje está levemente um calor, coisa de 25 graus, eu não preciso botar muito fermento. Vou colocar aqui, para um pão seria 100 gramas, aqui eu vou botar então 200. Nossa, acabou com o meu fermento praticamente. Mas bem tranquilo. A gente refaz aqui farinha e água e ele vai proliferar. Vou dar uma misturadinha aqui com o fermento. Não é indicado colocar o sal direto em cima do fermento.
Vai matar as nossas leveduras. Nossa, a farinha aqui é demais. Já tá elástica sem eu nem ter sovado. E com toda essa quantidade de água. Se fosse uma farinha tipo 1 aqui, meu Deus. Ia estar tudo grudado, virado uma... Agora sim, então, 20 gramas de azeite. O azeite ajuda a conservar o pão fresco por mais tempo. Serve como isolante hídrico na hora do forno. Não deixa que a água escape do miolo. E também 20 gramas de sal. Ah! Bom, todos os ingredientes misturados. Vou só lavar as mãos aqui e reajustar a câmera. A gente manda para a bancada. E a gente começa a sovar. Poderia sovar da forma tradicional, mas essa massa aqui ela é muito hidratada. E então a gente vai ter que usar essa técnica de bater e dobrar, que é slap and fold. Ou usa uma batedeira com gancho. Mas é bem tranquilo, aqui a gente vai sovar por 5 minutinhos. Descansar e mais 5 minutinhos. Esperei um minutinho, vou voltar a sovar. Nossa, a massa já está bem mais elástica. Depois dessa relaxada que ela deu. Como aqui são 2 pães, eu vou dar mais uma sequência de sova. Eu senti que não está ainda bem elástica. O que acontece aqui na sova, então, é que O que acontece na sova aqui, então, é que toda essa força mecânica que a gente está colocando, esse movimento, faz com que essas duas proteínas que eu falei se juntem ainda mais. E fiquem mais elásticas. E a elasticidade é importante para segurar toda aquela bolha, aquelas bolhas de gás que ficam dentro. Talvez tenha sido das partes que eu mais errei quando eu comecei a fazer pão, é que eu usava muita água numa farinha comum aí, tipo 1, como eu via muito vídeo na internet, o pessoal usando alta hidratação, eu achei que também daria. E aí ele não pega elasticidade, todo o gás vaza dele. Foi, meu amor? É. E aí todo o gás vaza dele e ele acaba ficando achatado, flat. Não cria bolha porque ele não consegue prender o gás. Para ver como os detalhes são importantes, eu não fiz autólise, não deixei a farinha descansar com a água. E agora eu vou ter que compensar com uma sova a mais. Daí minha última sova vai direto pro bowl que eu estava usando antes. Já tinha lavado ele. A partir de agora, então, vou começar a dar uma sequência de dobras. São algumas dobras, assim, da lateral pro meio, a cada 30 minutos, por 2 horas. São 4 dobras e depois espero mais 2 horas, finalizando 9h30 da noite. Agora são 5h30. Queria mostrar o ponto de véu aqui pra vocês. Vou lavar as mãos e tentar mostrar. Deixa eu pegar o outro tripé. Se vocês ouvirem alguns gritinhos, é por conta da nossa espectadora. Então, aqui o ponto de véu seria o seguinte. A massa estaria num ponto bom de elasticidade quando a gente puxar ela aqui e conseguir enxergar luz através dela. Aqui tá difícil, deixa eu botar a câmera do outro lado. Dessa luz que eu tô falando, ó. Esse é o ponto de véu. Sem romper a massa, tá vendo?
significa uma ótima elasticidade. Então daqui a 30 minutos eu volto para dar dobra. Enquanto a gente espera a primeira dobra, então vou realimentar aqui o nosso fermento. Eu sempre uso aqui uma proporção de 60 gramas de farinha para 40 de água. Essa é a textura que para mim mais desenvolveu. A gente tem várias texturas pelo mundo. Se for pegar na Europa aí, cada região tem sua forma de fazer. O nome também muda bastante. Levito Madre na Espanha, Massa Madre na Itália, Levain na França, Sourdough Starter na Inglaterra. Se tu começar a pesquisar fundo sobre fermento natural, tu pode perder aí algum bom tempo da tua vida aí. Alguns anos estudando só isso. Inclusive tem até um museu só de fermento natural na Bélgica, se eu não me engano. Com muitas variáveis, né? Cada país, na verdade, cada ambiente tem seus micro-organismos, né? São as leveduras, os lactobacilos. E também, claro, além da hidratação de cada uma e textura, tu pode utilizar sucos, chás. Conheço gente que, ao invés de usar água, como eu estou usando aqui, usa suco de maçã ou água com alecrim. Tudo isso interfere depois no sabor do pão. Quando o fermento é jovem, a gente tem que alimentar ele mais seguido, até que ele pegue força. Hoje tá difícil, né? Que engraçado que tu nunca conversou tanto assim, né? Ligou a câmera. Ligou a câmera, é papo. Quanto mais jovem é o levain, mais delicado ele é, mais fraco também. A gente tem que manter ele em temperatura ambiente alimentando mais seguido. O meu aqui, que já tem uma certa maturidade, ele deve ter aí quase um ano, ele aguenta tranquilamente 2 semanas na geladeira, sem morrer. E aí, claro, quando eu vou fazer um pão, eu tiro ele da geladeira e reativo ele em temperatura ambiente. Tá certo, neném? Falei certo? Voltou aqui então para a altura da borrachinha. Provavelmente amanhã vai estar aqui em cima. Só mandar para a geladeira agora. Bom, passamos 30 minutos aqui então. Vou dar a primeira sequência de dobras. A gente pega aqui na lateral, agora como tá elástico já não gruda mais, ó. Pega aqui, joga pro meio. Na hora que tu vê que ela estiver bem firme assim, tá legal. Aguarda mais 30 minutos. Não vou mostrar todas as dobras aqui, tá? Senão seria muito repetitivo. Volto 9h30 na hora de separar as duas massas e modelar. Bom, 9h30 então agora. Vou dividir a massa em 2 pedaços. 850 gramas cada pedaço. Ui, quase. 890. Bom, a primeira modelagem que eu vou mostrar aqui vai ser a modelagem oval. A gente puxa aqui como se fosse um triângulo e começa a jogar para dentro, esmagando. E aí a gente vem aqui da ponta e começa a enrolar para trás. Estou usando aqui um baneton também oval. E eu vou usar aqui uma touquinha cirúrgica, só para o pão não grudar na forma. E manda ele para dentro. O segundo eu vou fazer um formato redondo. Isso é mais simples, é só a gente pegar e ir dobrando para o meio para criar tensão na parte de baixo.
Agora criou tensão, só virar e ajeitar assim com a mão. Essa parte aqui vai ficar bem tensionada. Aí vira e coloca virado aqui no manetão. Agora eu vou cobrir com plástico. Agora é só cobrir com plástico e mandar para a geladeira. Bom, a gente coloca então agora o pão na geladeira para retardar o tempo de fermentação, né? Com a temperatura baixa, os micro-organismos ali ficam com o metabolismo mais lento e acaba fermentando mais devagar. Isso faz com que a digestibilidade do pão fique melhor, né? Não estufa tanto a nossa barriga e também traz mais acidez para o pão, ele fica mais saboroso. Então a gente se vê amanhã na hora de assar. Vai ficar agora até o outro dia às 5 da tarde, vão ser 24 horas desde que eu comecei o pão. De fermentação mesmo seriam aí 23 horas, 22. Chegamos aqui no outro dia então, vou usar aqui uma tabuinha com papel alumínio. Vou começar pelo pão oval, olha como cresceu bastante. Se ele não tiver crescido no teu caso aí, pode ser porque o fermento não estava bem ativo ou porque a temperatura da geladeira estava muito baixa. Se for o caso de temperatura muito baixa da geladeira, deixa uma horinha fora antes de assar que ele vai alcançar o ponto, acredito. E um bom sinal é que ele esteja assim, com esse pico, sinal que não passou o ponto da fermentação. Se ele tivesse achatado, flat, quer dizer que a fermentação passou do ponto, o gás vazou todo já e ele perdeu o pico. Daí não tem muito o que fazer. Vou colocar aqui farinha de arroz por cima dele para não grudar. Isso vai ficar mais fácil de tirar ele do papel alumínio quando estiver pronto. Aí é só botar aqui virada a tábua e desvirar de novo. Nesse pão vou fazer uma incisão simples aqui com a lâmina. A gente vai fazer aqui na diagonal para levantar aquela pestana, o topetezinho aquele. A gente consegue ver a fermentação ali dentro. Fermentou bem. E agora eu vou mandar para a panela, que é um método de forno holandês, que é feito para manter o vapor ao redor do pão na primeira etapa de cozimento. Esse pão vai ficar lindo, hein? Antes de fechar a tampa, eu gosto de pincelar a água em cima do pão aqui para gerar mais vapor ainda. Isso vai permitir que ele cresça ao máximo, senão ele vai secar muito rápido e vai acabar engessando. E aí é só tampar aqui. Notem que eu tampei até os furinhos aqui da tampa para não vazar vapor. Forno pré-aquecido então aqui a 200 graus. (25 minutos). 25 a 30. Aqui eu vou deixar 30 porque o meu forno ficou muito pouco tempo pré-aquecendo. Então 30 vai funcionar bacana. Bom, fechamos aqui então 30 minutos. Essa aqui é uma das minhas partes favoritas porque é quando a gente vai descobrir qual vai ser o formato do pão. Na verdade, minha parte favorita é cortar o pão e ver o miolo, né? Mas essa daqui é uma delas. Como eu tenho a tampa de vidro, a gente já enxerga ele bem aqui. Nossa, tá lindão, hein? Agora eu vou tirar a tampa e a gente vai finalizar mais 25 minutos a 180 graus para ele dourar, com a tampa aberta. Pelo vapor. E vamos voltar pro forno então a 180 graus, 25 minutos. Já tá soltinho por causa da farinha. Para
Para o segundo pão aqui que é redondo, eu vou usar aqui uma base de bolo para girar e tentar dar um formato espiral. Bom, não ficou tão bonito quanto eu esperava, mas tá legal. Eu queria que ele ficasse mais rasgado, como esse da foto que eu fiz uma vez. E agora que os dois estão finalizados, vamos ver o miolo. Feito então, esse vai ser um vídeo sem muita edição, talvez seja um pouco chato, mas espero que seja bem útil para ti. Se tu gostou, te inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aí embaixo se tiver alguma dúvida que eu vou tentar responder. Vou deixar o link na descrição de todos os pães que eu já fiz aqui no canal. Até o próximo vídeo e abraço!